Muito bem, estamos de volta, agora 11 horas e 24 minutos. Você viu aí, né, a propaganda do Urocentro, e aqui se projetou o Dr. César Duarte do Nascimento Júnior, que é médico urologista do nosso Urocentro, né, Canoinhas, e que hoje vem falar de um assunto do momento. Estamos no Novembro Azul, o mês de conscientização da saúde do homem, né? Amanhã é o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, e claro que a gente teria que receber aqui, né, se não fosse ele, seria o Juliano Brasil, para falar sobre este assunto. Os dois são referência aqui na cidade. Obrigado, César, por ter aceitado o nosso convite. Sempre um prazer te receber aqui. Igualmente, Ednei, muito obrigado pelo convite. Vamos ver se a gente consegue esclarecer um pouquinho mais aí no Novembro Azul, que a gente fala muito, foca no câncer de próstata, mas o Novembro Azul tem o intuito de cuidar da saúde do homem, né? A gente tem um projeto novo, que você vai participar junto comigo, que é o GASH, que é o Grupo de Apoio à Saúde do Homem. Vamos ver até onde a gente pode conscientizar aí. Que é a Unimed que tem, o grupo tem a ver com a Unimed? Eu creio que um dos gerentes da Unicred participa do grupo e por isso que estão movendo as forças juntos. Nós vamos fazer uma mesa redonda na terça-feira. Eu vou ser o mestre de cerimônias e o César será um dos participantes dessa mesa falando sobre saúde do homem, né? Mas respondendo de momento, né, as dúvidas até de vocês que podem mandar pelo 3622-5674 ou pelos nossos chats, né? As dúvidas, acho que não vai vir muito, porque o homem, ele tem vergonha até de ter dúvida, né? Exatamente. Né, César? Não é? A mulher, a gente tem pergunta aqui no Outubro Rosa, né? E o homem já fica, né? Verdade. Não, mas eu não posso ser o vulnerável da história, né? Não é? Mas, eu vou contar uma historinha antes, que eu estava falando com você ali, do Fora do Ar. O Novembro Azul começou com uma brincadeira de bar de dois amigos que fazia na Austrália em 2003, que eles diziam, vamos começar a usar bigode, lá é mustache, né? E aí a gente vai usar isso aqui, vamos juntar mais 30 amigos. Quando eles viram que eles conseguiram juntar essa galera, criaram um Movember e acabou virando uma fundação para o câncer de próstata, para eles se cuidarem. E essa fundação existe hoje, recebe doações pela internet e tal. Então, se a gente conseguisse trazer para o brasileiro, que é preconceituoso, que quem leva na consulta namorada, noiva, irmã, mãe, aí a gente teria o cuidado maior do homem. Não te nego que a geração mais nova do que eu já tem uma consciência um pouquinho melhor. Vem mais cedo para se cuidar. Já. Nós ainda vivemos numa cidade pequena, né? Então isso é devagar, né? Mas tá mudando. Os mais velhos não. Vem a esposa, doutor, Novembro Azul, eu trouxe ele para ver, vamos lá. E aí às vezes você vai consultar no prontuário lá, o paciente só vem em novembro. Então, não é só o câncer de próstata, a gente tem tudo. Reclamando, né? A mulher aí tá reclamando, né? Eu vou vir, então. Exatamente. Mas tem várias doenças decorrentes do nosso envelhecimento, né? Falando da saúde do homem. Nós temos, entre aspas, uma menopausa, que é a deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Cai a testosterona, piora o estresse, o cara engorda um pouquinho, então você tem como tratar isso. Tem o câncer de próstata, que é uma coisa lenta, que no início não dá sintomas, então por isso muitos não vão reclamar. Quando já está em fase mais avançada, o cara aparece com dificuldade para urinar, sangramento na urina, e hoje você tem tanta possibilidade para fazer diagnóstico precoce, que é a única coisa para melhorar, né? Então, como você falou, respondendo as dúvidas iniciais, normalmente vem, mas tem cura? Tem, quando diagnosticado precocemente, até 95% de chance, né? E as opções hoje são grandes, você tem robótica, você tem vídeos, tem cirurgia aberta, enfim, tem um leque grande de opções para resolver. Quando você fala em diagnóstico precoce, a partir de que idade o homem tem que buscar o exame do toque retal, que é a forma de detectar o câncer de próstata? Não sozinho, né? Vamos lá. Se você tem histórico familiar, 45 anos de idade é o teu início do rastreio. Se você não tem, a partir dos 50, né? Claro, isso sem sintomas. Ganha 5 anos de bônus. Perfeito, isso aí. Porém, na Europa mudou. Na Europa já se acompanha desde os 40, faz pesquisa genética lá, só que nós não temos custeio para isso, os planos de saúde também não autorizam. Então, 45, se você tem fator de risco ou histórico familiar, quais são os fatores de risco? População asiática, população negra e histórico familiar, são os mais importantes. Da população japonesa não se entende muito o porquê, porque eles têm uma longevidade tão grande, comem bem pra caramba, sim, enfim, né? Não comem coisas muito tóxicas para o organismo, né? A população negra, os homens negros, por causa de eles já têm naturalmente uma carga de testosterona maior, porém nem todos os tumores são responsíveis à testosterona, enfim, mas é uma população de maior risco. E aí, se você não tem nada, normalmente a partir dos 50, sabe? Mas eu não nego para você que se o paciente vai pedindo para se cuidar a partir dos 38, 39, eu já peço um PSA, já é para a gente ter uma análise dele dos próximos anos. Exame de sangue. Exame de sangue, que é o antígeno prostático específico, que é o que vai marcar o aumento e a necessidade de uma biópsia ou não.
Tá, mas aí então esse substitui o toque retal? Porque o homem tem um medo do toque retal, né? Ainda tem. Isso ainda eu não te nego que tem. Alguns eu escrevo lá, negou-se a fazer o toque. Enfim, vamos lá. Você tem o PSA, você junto com o PSA você tem o toque, você tem ultrassom, você tem a ressonância. O toque sozinho não te diz muita coisa. Um PSA elevado com toque alterado igual a biópsia para você fazer o diagnóstico. A gente nunca consegue fazer o diagnóstico isolado. Por exemplo, teu PSA é, vamos chutar aqui, 5. Só isso não me diz muita coisa, mas aí junto com o toque, com o exame de imagem, você consegue formalizar a tua hipótese diagnóstica. Mas qual que é a primeira coisa que você pede? PSA. PSA é ultrassom no rastreio inicial. Aí veio tudo junto, tô na dúvida, toque. Paciente privado, na dúvida, pode fazer uma ressonância. Fez a ressonância alterada com PSA alterado igual a biópsia. Você falou da biópsia, mas coleta como daí? Porque você é muito invasivo isso, né? Perfeito. Excelente tua colocação. Vamos lá. A biópsia é feita com um homem normalmente sedado, você faz com uma sonda que se introduz no reto, e você faz normalmente 6 biópsias de um lado, 6 do outro, né? 6 disparos em cada lado, para você avaliar uma próstata de um todo, assim, né? Porém, você ouviu muito isso na época do Covid. Nós temos 30% de falsos positivos ou falsos negativos na biópsia, né? Então esse homem pode, no ano seguinte, ter que fazer nova biópsia. Uma das opções de tratamento, vamos falar já de tratamento, antecipando, seria você fazer biópsias seriadas todo ano. O cara tem um diagnóstico de câncer, mas você pode fazer biópsia no ano seguinte, que a gente chama de vigilância ativa. Isso é descrito na literatura, a gente tem uma dificuldade no sistema público para fazer, e o brasileiro tem a cultura do tratar, extirpar a doença. Câncer de próstata, normalmente o paciente perece de outras coisas e não dele, quando diagnosticado precocemente. Quando você fala ainda voltando ali para o toque retal, que é tão mistificado entre os homens, né? Isso. O que você avalia é o inchamento da próstata, é isso? Várias coisas, vamos lá. Primeiro, cada polpa digital em média são 10 gramas, então uma próstata é considerada normal de 20 a 30 gramas. Próstatas maiores podem significar só HPB, que é hiperplasia prostática benigna, a doença mais comum após os 60 anos. Mas no toque eu vou ver então o tamanho dela, lobo direito, lobo esquerdo, e se porque ela tem uma consistência mais ou menos da nossa polpa da mão aqui. Se você tiver algo diferente disso, mais endurecido, opa, esse cara tem um nódulo, tem uma suspeita maior. Se esse paciente tiver, além desse nódulo, um PSA mais alto, esse cara é candidato à biópsia. Só explica melhor porque dá a impressão ali que você vai de São Paulo ao Rio de Janeiro ali. Não é por aí, né? Não, desculpa. É tudo com muita delicadeza. Perfeito. Né? É um exame que dura aí menos de 30 segundos. Nesse tempo é rapidíssimo, a gente consegue. Então é só avaliar o tamanho da próstata. Uma próstata normal tem 30 gramas. De uma forma muito delicada. 3 polpinhas de dedo. Então é só isso aqui, acabou. Né? Não é, São Paulo, gente, não é nada assim. Perdão, não é essa a ideia. Não é essa a ideia, né? O Alexandre Pereira, bom dia, Alexandre. Quer fazer pergunta aí sobre o Novembro Azul, sobre o câncer de próstata? Faz aí, porque o doutor está aqui justamente para nos ajudar a entender. Porque às vezes você tem vergonha de perguntar para o médico pessoalmente, né? Mas aqui você pode até dizer, não me identifica, que a gente não identifica, tá? E faz a pergunta que tira a sua dúvida, porque eu acho muito importante esse esclarecimento. O Novembro Azul é para isso, né, doutor? Exatamente. Ednei, uma coisa muito interessante que você falou, que ainda existe essa questão do mito do toque retal, mas existem outros mitos na saúde do homem. Por exemplo, é difícil o cara que aceita que tem ejaculação precoce ou disfunção erétil para abrir o jogo na hora da consulta. Aí ele dá uma torneada para cá, às vezes a esposa vai e bloqueia, pede para sair, enfim. Mas, por exemplo, faixa etária mais comum de ejaculação precoce e disfunção erétil dos 18 ao 40. Porque às vezes são relacionamentos casuais, é aquele cara mais ansioso, no ritmo de vida que a gente vive hoje. Então, sabe que até eu tenho dúvida do que vem a ser a disfunção erétil? Importante você explicar. Vamos lá. Então, ejaculação precoce, normalmente, ela tem um tempo na literatura para dizer, então, uma ejaculação antes de 1 minuto e meio, podendo ou não haver penetração, né? Então, esse é o conceito básico. A pessoa não consegue nem fazer a penetração e já, né? Teve ali o... Exatamente. A excitação é tão grande, ele não consegue se controlar que acaba depois ela se sente frustrada. Perfeito. Porque, né, não deu prazer à sua companheira, né, e enfim, e também não teve exatamente. Prazer. Às vezes destrói até o relacionamento, né? Disfunção erétil a gente caracteriza como aquele paciente que consegue ter o estímulo, ele se sente excitado, porém não tem resposta de ereção.
Aí tem vários graus, né? Tem uma flacidez peniana, às vezes o cara consegue antes da penetração ter ereção e não consegue. Então você tem vários mecanismos, eu chamo de uma escadinha. Você tem as medicações no primeiro momento, você tem a injeção diretamente no pênis e aí você tem as próteses, né? Aí tem as infláveis. Você fala medicamentos, você está falando do famoso... Exatamente. Esse é um deles, é uma das opções. O nome agora Sildenafila, Viagra. O Viagra, isso, né? Perfeito. Mas o Viagra, brincando aqui, você sabia que o Viagra não foi criado para isso, né? Foi criado para hipertensão pulmonar. Aí os pacientes homens que participavam do estudo, não, a gente vai querer continuar com o remédio. Foi uma que a coisa funcionou lá. Foi um acidente, descoberta. Que a Bayer ficou riquíssima, né? Com certeza. Já era, né? Mas enfim. Já era, ficou um pouco mais, né? Deixa eu fazer a pergunta aqui da Karina. Mulher fazendo pergunta, né? Perfeito. Olá, bom dia. Quais os sintomas do câncer de próstata e como na mulher podemos ajudar nossos companheiros a procurar o médico? Conselho para a mulher, ela quer que você dê. Desculpa, como é o nome dela? É a Karine. Karine, primeiramente, parabéns pela pergunta, né? Mas às vezes foi o seu marido que pediu para fazer. Mas vamos lá, é a questão de conscientizar. Vocês mulheres vão aos ginecologistas desde sempre, na primeira menstruação, para preparar, para fazer o preventivo e tudo mais. Os homens não têm esse hábito. Então, idealmente, seria conversar com ele, desmistificar, igual o Ednei falou, a questão do toque, e fazer um acompanhamento, porque outras coisas podem trazer prejuízo para o homem. Colesterol, triglicerídeos, o açúcar, enfim, algumas outras coisas que... Por que o cara engordou, às vezes uma tireoide, alguma coisa assim. Então a gente faz sempre, não é único exclusivamente lá sentar e vou falar de próstata. Não, a gente vai falar da saúde de um modo geral. Legal. Dr. Marcelo Galotti está no Congresso Brasileiro de Ortopedia, está vendo a gente, está parabenizando ele do Dr. César. Dr. César, um abraço pro Dr. Marcelo Galotti, né? Não vai em barzinho na beira da rua aí, viu, Dr. Marcelo? Um abraço pro Dr. Galotti. Você viu que, né? Nossa Senhora, eu frequentei lá na minha época da residência. Lá não é fácil, né? Exatamente. Mas acho que ele não está no Rio de Janeiro, não. Tá? Tá. Acho que ele não está lá. Está no Congresso, mas ele não falou onde, né? Mas enfim, essa questão da cobrança que a mulher faz com o homem, acho que é muito importante porque a mulher já tem um histórico de se cuidar melhor, né? Sem dúvida, Ednei. É isso que eu falei, desde pequena elas vão, às vezes 12, 13 anos. Hoje a gente está tendo a primeira menstruação mais precoce, né? Então a mãe já leva. Isso vem naturalmente, faz preventivo todo ano, direitinho. Nós homens não. Muitos dizem assim, não, eu não venho porque se eu vier eu vou achar alguma coisa. Mas não é esse o intuito. Que é uma bobagem, exatamente. Né? O intuito é se acharmos de maneira precoce para o tratamento ser melhor. Ela perguntou, desculpa, eu esqueci de responder, quais são os sintomas? 95% das vezes, quando diagnosticado cedo, você não tem sintomas. Quando associado a sintomas, a gente se preocupa um pouquinho mais, que entra naqueles outros 5%, que aí já é mais grave. Pode ter metástases nos ossos da coluna, pode ter invadido as estruturas ao lado, e você já fica sem a opção, por exemplo, às vezes da cirurgia. O Marlon fez uma pergunta bem bacana, que ele perguntou assim, quais outros tipos de câncer são mais comuns no homem, além do de próstata? O de próstata é o segundo mais comum, apenas atrás do de pele, né? De pele, que os homens também não se cuidam, com as manchinhas acham que é tudo do sol e vão embora. Então você tem de próstata, de câncer de intestino, que a gente já discutiu uma outra vez, que está cada vez mais jovem, que a Janaína veio falar contigo, justamente pelo perfil de alimentação nosso, dos ultraprocessados. Está crescendo muito, né? Muito, eu tenho visto isso. Essa semana eu encontrei com a Janaína no centro cirúrgico, ela me mostrou um caso de uma paciente de 35 anos, então assim, está cada vez mais precoce. Ela acho que é a única especialista que nós temos aqui, então ela não tem tempo para nada. A gente convida ela para vir aqui, ela diz que ela quer muito vir, daí até estamos tentando marcar um horário aí que ela não esteja no consultório, nem que seja à noite, para a gente poder gravar, porque ela gosta de fazer esse tipo de participação, porque ela vê que está um monte de gente sofrendo com isso. Exato. Deixa eu só terminar do nosso amigo ali, do Marlon. Isso, Marlon. Então, vamos lá. Doenças de pele, câncer de próstata, pulmão, cólon, que é o intestino grosso, né, que a colonoscopia faz o diagnóstico precoce. Aí você tem os mais diversos, pâncreas, estômago, enfim, aí depende como é que também é o perfil de vida daquele paciente, né? Nós brincávamos ali fora. Eu não cheguei na época da minha colonoscopia, porque lá em casa não tem história. Você já se cuida um pouco mais de tempo. Eu fiz colo e endoscopia. Fiz os dois juntos, recomendo. Perfeito. Porque, né, a anestesia é uma só, né? Isso aí. Não sente nada mesmo, pelo menos eu não senti. Não ganho nada da clínica Hetmeyer lá de Mafra, mas recomendo o trabalho deles, porque eu já ouvi pessoas falando, se queixando, né, de dores depois e tal, e lá eu não senti nada. Claro, você vai fazer eu digo, medicina não é matemática, né? Você vai fazer um exame cujo risco é a perfuração. Mas você tem que ter o máximo cuidado, escolher um profissional bom. Caminhas, nós temos 2 profissionais agora fazendo também, quando você quiser. É o Dr. Ricardo e o Dr. Everson, os dois fazem. Eu posso falar do trabalho deles, óbvio. Não, sim, eu digo, mas Caminhas também tem. Também tem. Hetmeyer é onde a Janaína atende. Isso, a Janaína atende também, né?
Obviamente, eu não posso falar do trabalho dos médicos que fazem aqui, porque eu não fiz, né? Mas eu já vi falar de pessoas, aleatoriamente, né, que fizeram e sentiram alguma dor. Não que foi com esses 2 médicos que fazem aqui, né? E é bom que tenha. Exatamente. Principalmente a colo, que é mais difícil, né? Os dois, A gente tem os dois agora, 2 opções. Agora tem as 2 opções. E até é bom, porque se eles fazem um bom trabalho, essa coisa de você viajar para fazer... Ótimo. Não é legal porque você daí sai sonso de lá, né? Por causa da anestesia. Você viajou de volta logo depois? Eu viajei de volta, mas levei motorista, né? Porque não dá pra você... Não, tudo bem, mas né? Você vem meio... Você vem meio grog, né? Vem trocando as bolas, né? Toda vida. Que nem dos amigos meus que sofrem de insônia, não tem como dar mais um, porque dorme que é uma beleza, né? Em 5 segundos você dorme. Exatamente. Né? Como é fácil você fazer uma pessoa perder a consciência, né, doutor? Vou chamar o Ricardo, nosso anestesista, para te falar isso. É facinho mesmo. O anestesista, ele tem uma arma na mão, não é verdade? Mas né? Existem algumas medicações de uso, de comprar na farmácia, que o pessoal tem se intoxicado bastante. Eu estava lendo alguma coisa sobre o Zolpidem. O paciente chegou a tomar 300 comprimidos de Zolpidem numa noite. O Zolpidem talvez seja o nosso Oxycontin, né? Isso. Porque, especialmente em Canoinhas, muita gente toma Zolpidem, até porque é uma forma, né? É uma forma de você mascarar um problema, porque você não dorme porque você está com uma dor. Aí você toma o Zolpidem, você dorme e acha que resolveu o teu problema. Não resolveu. Dor de volta. Não resolveu o problema, né? O Luiz fez aqui um comentário um tanto quanto infeliz, né? Lembra que mulher trans também tem que fazer todo, né? Obviamente que isso vale para toda pessoa, porque o gênero é uma coisa, a orientação sexual é outra, né? Perfeito. Obviamente, o gênero da pessoa é masculino, mas a orientação sexual dela, né, é a outra orientação, né? Ela é uma pessoa homossexual que decidiu se transformar transgênero, é isso, né? O transgênero tanto faz, do homem para mulher, mulher para o homem, tanto faz, ele vai acabar indo ou no ginecologista ou no urologista, ou tendo os 2 acompanhamentos quando há transexualização cirúrgica, né? Então você vai ter os 2 profissionais para passar. Claro que é um trabalho, hoje em dia é até mais comum, né? Então, no Rio de Janeiro mesmo a gente tinha um ambulatório só específico para essa população. Fazíamos tranquilamente. Muda um pouquinho, porque é como você falou, gênero é uma coisa, orientação é outra. Né? Só alguns lá tinham um serviço da UERJ que fazia transexualização cirúrgica, hormonal, enfim. Então a gente vinha gineco e urologista atender. Pergunta muito, muito interessante aqui do Paulo. Ele pergunta o seguinte, Paulo, ele pergunta o seguinte: quando que é recomendado tirar a próstata? E ele faz aqui até uma questão, né, que é curiosa. Por que não tirar se é uma coisa que pode te dar um problema? Como as mulheres que optam por tirar o seio saudável, porque tem herança na família, tem histórico na família. É interessante a pergunta, é mastectomia profilática. Tirar a próstata, Ney, você corre 2 riscos principais. Você está falando de uma cirurgia de grande porte, com potencial de sangramento grande, que tem técnicas hoje para melhorar isso, como a robótica, por exemplo, mas você não propõe isso ainda, né? Porque eles estão cada vez estudando mais, mas é porque você tem o risco de impotência e incontinência. Então isso você reduz demais a qualidade de vida do homem, diferente da mama, onde a mulher pode substituir pela prótese, por exemplo, né? Então ele perguntou antes ali, quando que a gente indica a retirada? Após a biópsia realizada vai vir uma classificação, né? Hoje a classificação se atualizou, o Gleason faz parte dela e você vai ver que lados estão acometidos e você classifica ISUP 1, ISUP 2, dependendo de onde está essa classificação, onde está a biópsia desse paciente, junto com o nível de PSA, tudo isso analisado junto, a gente vai compartilhar a decisão. A gente vai compartilhar a decisão de que forma? A gente vai avaliar se esse paciente vai para cirurgia como opção, radioterapia, ou se é um câncer de baixo grau diagnosticado na biópsia, ele pode fazer acompanhamento. Eu costumo dizer que essa é uma hora que você senta com o paciente, com a esposa ou alguém que tenha mais intimidade para compartilhar a decisão. Eu brinco com o Juliano que eu gosto mais da cirurgia, ele mais da radioterapia. Daí a gente às vezes inverte, e se esse paciente for num terceiro urologista, por exemplo em Curitiba, Joinville, ele vai ter uma outra opção. Então você tem que ver o que seria melhor junto à literatura, mas não há um consenso, sempre tem um pouquinho de controvérsia. Mas tanto a rádio quanto a cirurgia num câncer inicial seriam boas opções. Ótimo. Aqui no nosso Facebook não tem pergunta, mas tem aqui a Isabel Cristina dizendo que é muito bom falar sobre esses assuntos, a Dir Ferreira dando bom dia também, elogiando, também a Eliane elogiando aqui a entrevista, que ela acha muito, muito relevante falar sobre isso. Com toda certeza, né, gente? Agora que isso
traga, né, uma atitude positiva por parte dos homens, né, que é isso que se espera. Não é porque o doutor quer mais cliente, não. É porque, né, até porque ele tem bastante. É porque a frustração de um médico, a maior frustração de um médico é pegar um paciente terminal. Imagino. Exatamente. E não só falando do câncer de próstata, mas de próstata, é muito frustrante você pegar um paciente e chegar lá. Por exemplo, a gente faz SUS de toda a região, né? Uhum. Você pega um paciente que está 3 anos com uma sonda. Nossa. Né? Então isso é muito triste, porque você sabe que ele tem indicação de operar, mas a cirurgia não vai ser tão boa se tivesse sido feita 3 anos atrás, sabe? Então isso deixa bastante frustrado mesmo. Mas também em relação ao câncer de próstata, quando o cara ele ouve da família que ele deveria ir faz muito tempo, quando ele vem, gente, infelizmente não tem muito o que oferecer, vamos ter que trabalhar com a dor dele, vamos ter que fazer uma radioterapia para tentar diminuir isso aqui, mas, e todos os tratamentos você tem a questão da parte boa que ele faz e dos efeitos adversos, né? A gente vai ter que lidar com todos. E isso é tão frustrante para vocês médicos quanto para a família e para a pessoa, né? Que o tempo não volta atrás, né? Se eu pudesse fazer diferente, né, teria feito, mas não fez, né? Infelizmente. É como ouvir das filhas, às vezes. Doutor, eu já imaginava, sabe? Então é triste, porque às vezes, quanto mais velho o homem, ainda aquela posição mais machista, mais patriarcal, eu sinto dor e não preciso procurar ajuda. Então realmente é bastante frustrante, como você falou, para a família e para mim. Com certeza. E os homens aí, né, ficam puxando a orelha. Às vezes cuida tanto do carro, tá lindo, maravilhoso, né, rebaixadão, né, e não cuida da própria saúde. E até essa analogia cabe muito, porque o carro precisa de óleo, precisa trocar o filtro, manutenção. E nós também, nós somos, também não deixamos de ser máquinas, né? Exatamente. Porque a gente tudo tem uma função, aqui o braço tem uma função, a perna tem uma função, a boca tem uma função, tudo tem uma função, né? Podemos pegar o gancho dos caras que fizeram na Austrália, esse que a gente falou. Faz o clube, não tem clube do Fusca, carro antigo também. Como você brincou, vive ilustradinho, limpinho. O negócio seria da sua saúde e se tratar da mesma maneira. Uma vez por ano, tá ótimo. Com certeza, né? Da mesma maneira, é isso que importa. Dr. César Duarte do Nascimento Júnior, médico urologista aqui do Urocentro de Canoinhas, conversando com a gente sobre o Dia Mundial de Combate ao Câncer de Próstata, que é amanhã, em referência ao Novembro Azul, né? Que é o mês de alerta aí aos homens para cuidar da sua própria saúde. Queria agradecer imensamente a presença do doutor, deixar espaço para ele se despedir da gente e já convidar ele para voltar, né? Muito obrigado, Ednei. Novamente eu reitero o meu apreço pelo programa, por você, muito obrigado pelo convite, pela nossa parceria com o Urocentro, com o Dr. Juliano lá. Então sempre que você precisar a gente está à disposição, a gente dá um jeitinho na agenda, fica bem tranquilo, e que saia daqui aquele mito da questão do toque retal, que o cara se cuide, porque às vezes é a única consulta dele no ano para ver, por exemplo, a gente faz o diagnóstico de diabetes quando você está numa consulta de rotina. É um pontinho de toda uma... E brincadeira do Ednei, não vai do Rio até Brasília, fiquem tranquilos, é uma coisa rápida, né? Então tá tudo certo. São Paulo, não vai ser Brasília. Um abraço ao Dr. César, eu sempre digo, após os 40 estamos que nem carro velho, só na prevenção, o melhor remédio. Aí o Juliano Chagas. Obrigado, Juliano, pelo comentário. Obrigado, doutor.